Meu nome é Márcio Silmeiro, eu sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil, diocese de João Pessoa, na Paraíba. A presença de navegadores e comerciantes ingleses no território do Reino de Portugal já era uma realidade no início do século XIX. Em 1800, um decreto real os proibiu de se reunirem para o culto, bem como o direito de terem cemitérios próprios. A situação ela muda completamente com a vinda da família real para o Brasil em 1808. Fugindo do imperador francês Napoleão e protegida pela Armada Britânica. Em 1810, foi assinado entre os dois países o Tratado de Comércio e Navegação, que incluía cláusulas que permitiam o culto em língua inglesa e espaços que não tivessem formas exteriores de templo e direito de residência e direito de terem cemitérios e clubes para os ingleses. Em 1819, teve início na cidade do Rio de Janeiro a construção do primeiro templo não católico romano em território brasileiro, denominado de Christ Church, tendo sua inauguração cidade em 26 de maio de 1822, sob o patrocínio do cônsul britânico, sob proteção policial e contando com a presença de diversas autoridades governamentais. Capelanias foram instaladas, além do Rio de Janeiro, em Niterói, São Paulo, Santos, Nova Lima, Minas Gerais, Recife e Salvador. Posteriormente também teve em Belém do Pará. Seus cultos, seguindo o Book of Common Prayer da Igreja da Inglaterra, não eram vedados aos raros brasileiros que falassem a língua inglesa, mas o tratado proibia a tentativa de sua conversão. Os pioneiros da evangelização protestante no Brasil sempre se queixaram da completa falta de apoio dos anglicanos aqui residentes e diziam que os ingleses, quando saíam da sua terra natal, deixaram lá três coisas: seu clima, seu sobretudo e a sua religião. Migração. Uma segunda experiência de presença anglicana no Brasil foi a imigração japonesa, um século após o início do estabelecimento das capelanias inglesas, após a Primeira Grande Guerra Mundial. Ao contrário dos ingleses, além do fervor missionário, os japoneses eles trabalharam dentro das estruturas anglicanas nacionais, como a bênção e o apoio do primeiro anglicano no Brasil, o bispo Lucy Kinshofe. A experiência da evangelização anglicana japonesa no Brasil está cheia de belas páginas, de grandes feitos com a vida sacrificial dos missionários adentrando os nossos grotões, mas se constitui hoje cada vez em um episódio histórico, embora com comunidades ainda remanescentes. Além da capelania inglesa e da migração japonesa, registramos intentos missionários anglicanos aos brasileiros não bem-sucedidos no século XIX. O primeiro clérigo anglicano a pôr os pés em nosso solo o fez de passagem quando estava indo para a Índia, para onde ia como missionário, que foi o Henry Martin, cujo navio passou 15 dias em Salvador, na Bahia, em 1805. Como ele falava também francês e latim, manteve contato com as autoridades locais e o clero romano. Ao final do período, escreveu profeticamente em seu diário dizendo: quem será o ditoso missionário que irá trazer o nome de Cristo a essa região ocidental? Quando será este belo país liderado pela idolatria e cristianismo espúrio? Cruzes há em abundância, mas quando será anunciada a doutrina da cruz? Foi evangelista da Índia e na Pérsia, morrendo aos 31 anos após abrir igrejas, fundar escolas e traduzir a Bíblia e o livro de oração comum em apenas 7 anos. Em 1853, o pedido dos anglicanos norte-americanos residentes no Rio de Janeiro, a Sociedade Missionária da Igreja Protestante Episcopal dos Estados Unidos da América enviou o primeiro missionário para o Brasil na pessoa do reverendo William Cooper. O seu navio naufragou e ele voltou aos Estados Unidos e desistiu de ser missionário. A Sociedade Missionária posteriormente enviou o reverendo escocês de nascimento Richard Holden, que trabalhou aqui por 12 anos, de 1860 a 1872. Primeiro em Belém, depois em Salvador, onde foi levado a travar fortes polêmicas com o clero da Igreja de Roma e também pela imprensa. A Sociedade Missionária o desvinculou e ele foi trabalhar no Rio de Janeiro com a Sociedade Bíblica, colaborando com a Igreja Evangélica Fluminense, liderada pelo pastor e médico congregacional escocês Robert Calley. Ele faleceu em Lisboa aos 58 anos, colaborando com os Irmãos Livres e deixando um legado de poesia, hinos e principalmente a primeira tradução do livro de oração comum, o Locke, para a língua portuguesa.
Nas últimas décadas do século XIX, o Seminário de Virgínia, nos Estados Unidos, era de linha evangélica e entre os seus estudantes havia uma forte motivação para as missões nacionais e mundiais, inclusive com a criação de uma associação missionária. Dali saíram os primeiros missionários para a Grécia, China, África e até para o Japão. Nas vizinhanças do seminário vivia a filha de Simonton, o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, e suas duas tias, cujo lar sempre recebiam seminaristas, motivando sobre o campo missionário brasileiro. Um grupo de recém-formados e recém-ordenados, formado por James Watson Morris e Lucy Kinsole, formou o primeiro núcleo dos primeiros missionários anglicanos a virem ao Brasil. Kinsole e Morris, eles chegaram ao Rio de Janeiro em 1889. Passaram alguns meses em São Paulo estudando a língua portuguesa com os presbiterianos, que apoiaram a sua ida para o Rio Grande do Sul, onde eles passariam posteriormente para os mesmos da sua única congregação naquele estado, e o seu seminarista Vicente Brad, que se tornaria o primeiro brasileiro a ser ordenado como ministro anglicano. No dia 1º de junho de 1890, às 3 horas da tarde, foi realizado na cidade de Porto Alegre o primeiro culto em língua portuguesa, sendo criada então a Igreja Protestante Episcopal no sul dos Estados Unidos do Brasil. Uau! Logo, os missionários estavam evangelizando em várias cidades. Rio Grande, Santa Rita, Pelotas, sofrendo inclusive perseguições e agressões. A estratégia dos missionários era sempre começar pela cidade polo de cada região, alugando um imóvel em uma área central, de preferência em frente à igreja matriz romana. Organizavam grupos que visitavam a maioria de residentes possíveis, onde oravam, liam a Bíblia, cantavam hinos e convidavam para o culto de inauguração, quando expunham a história e o caráter do anglicanismo e pregavam um sermão evangelístico. Conferências evangelísticas, a escola bíblica dominical, para todas as idades, eram outros dos meios de evangelização dos primeiros anglicanos. Com fervor evangelístico, os missionários foram sendo instrumentos de conversões, cada vez em maior número, abrindo pontos missionários, um seminário, um jornal e várias obras sociais. Estes sentiram a necessidade de se vincular a uma província e a um bispo. Em 1907, a Convenção Geral da Igreja Americana, que deliberou criar um distrito missionário no Brasil, em 17 anos, a missão já constava com trabalhos organizados em 13 municípios, 25 escolas bíblicas com mais de 1.000 alunos, 13 clérigos e 1.366 membros comungantes. Com o status de distrito missionário da Igreja Protestante Episcopal do Sul dos Estados Unidos, aqui no Brasil, a obra missionária continuou a crescer no sul do nosso país. Os brasileiros escolheram Lucy Kinsole para ser o seu primeiro bispo. Essa escolha foi oficializada pela província dos Estados Unidos, sendo o mesmo sagrado no dia 6 de janeiro de 1899. O bispo Kinsole, incansável, viajava todo o tempo, visitava o máximo de localidades. Era um homem piedoso, ortodoxo, erudito, bom orador, de fácil comunicação e capacidade de liderança. Além da expansão dentro do estado do Rio Grande do Sul, o bispo Kinsole, ele apoiou os esforços de evangelização entre os japoneses de São Paulo e Paraná, na abertura, a partir de 1925, de cerca de uma dúzia de pontos missionários na Baixada Santista e na capital federal, que era o Rio de Janeiro. Em 1925, atendendo a uma sugestão do bispo Kinsole, a Convenção Geral dos Estados Unidos elegeu um dos seus mais denotados colaboradores, o reverendo William Thomas, como seu bispo sufragâneo, sendo o mesmo sagrado também lá na paróquia de São Bartolomeu, em Nova York, no dia 28 de dezembro daquele mesmo ano. Àquela altura, a agora Igreja Protestante Episcopal dos Estados Unidos do Brasil, com 28 clérigos, já contava com 3.535 membros batizados, mantendo os mesmos percentuais anuais de crescimento da Igreja Presbiteriana do Brasil. O bispo Kinsole, ele trabalhou arduamente como missionário no Brasil durante 37 anos, sendo 30 dos quais no exercício do episcopado. Aposentou-se no dia 6 de janeiro de 1927, em razão de uma cardiopatia, vindo a falecer 3 anos depois, aos 67 anos de idade. O distrito ficara sob as comunidades do bispo sufragâneo Thomas, que por não ter direito à sucessão,
teve que ser eleito como titular em 1928. O bispo Thomas trabalhou no Brasil 45 anos como missionário, sendo 25 dos quais como bispo. Tinha grande fervor evangelístico. Aliado às obras de cunho social, era um educador e procurou fazer o clero refletir sobre a realidade nacional e sobre o papel da Igreja Episcopal no nosso país. Kinshof e Thomas, eles eram ambos evangélicos, da Igreja Baixa, a Law Church, vestindo apenas a chamarra e a roquete, nunca capa e mitra, e o clero vestia caçoque preto com a sobrepeliz branca, logo o tipete preto nunca estola. Dentro daquela tradição, os cultos principais eram as orações matutina e vespertina, com celebração uma vez por mês da ceia do Senhor, da Santa Mesa. Eles não chamavam de altar, coberta apenas por uma toalha branca de linho. Eles davam grande importância à pregação, tanto em seu conteúdo bíblico quanto à sua homilética e retórica, gerando uma igreja de grandes pregadores. Com as mudanças que estavam ocorrendo nos Estados Unidos, a igreja no Brasil, na década de 1930, recebeu os primeiros missionários de linha liberal, com um testemunho que escandalizava a fé cristã. No cinquentenário da missão episcopal, em 1940, tivemos a eleição e sagração do primeiro bispo anglicano brasileiro, o sufragâneo Atalício Teodoro Pittan, pároco da cidade de Bagé. Em 1949, o bispo Thomas ele se aposentou, falecendo 2 anos depois nos Estados Unidos. A aposentadoria do bispo Thomas encerra, por um lado, os 60 anos de clara hegemonia evangélica no anglicanismo missionário brasileiro e, por outro, o período do distrito missionário. A partir de 1961, começou as conversações com os Estados Unidos, visando a autonomia da agora Igreja Episcopal Brasileira, que deveria se tornar a 19ª província da Comunhão Anglicana, o que veio a acontecer em 1965. Durante esse período, com as mudanças de linha que tiveram lugar na Igreja Protestante Episcopal dos Estados Unidos, a vinda de missionários e livros, a ida de clérigos para os Estados Unidos, vai se progressivamente delimitando a influência evangélica e crescendo a influência anglo-católica, com reflexos no evangelismo, pois por que evangelizar um povo que já é batizado? Com a criação da nova província, tivemos depois nova mudança de nome para a Igreja Episcopal do Brasil. A grande questão era de natureza financeira, pois os salários e pensões até então vinham dos Estados Unidos, desmotivando a mordomia dos leigos e a acomodação do clero. A Diocese Setentrional, com sede no Recife, desmembrada da Diocese Central, com comunidades em Belém do Pará, Recife, Salvador, tendo com seu primeiro bispo o reverendíssimo Edmund Sherrill, um protestante de Igreja Baixa, teologia neo-ortodoxa com pitadas evangélicas e carismáticas. Os cultos em português já vinham se realizando desde a década anterior. O seu pioneiro no Recife foi o reverendo Alfred Rocha, da Fonseca Filho. Para a implantação da nova diocese foram convidados missionários ingleses da Sociedade Missionária da América do Sul, a SAMS, e foi trazido do Rio de Janeiro também o reverendo paulista Paulo Ruiz Garcia. A primeira geração de bispos brasileiros teve uma origem evangélica e uma influência posterior anglo-católica, o que vai acarretando mudanças teológicas e litúrgicas, vestes, celebração dominical da Eucaristia e etc. Naquela direção, um afastamento do convívio com os outros evangélicos, que era uma prática anterior, e um declínio grande no evangelismo. A segunda geração já reflete nova mudança, que estava ocorrendo nos Estados Unidos a partir dos anos 60, com o anglo-catolicismo sendo substituído pelo liberal-catolicismo com tendência hegemônica. Com a aposentadoria ou morte da geração anterior, se levanta um grupo com agora sendo a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Vai se direcionando para o liberal catolicismo, mantidas as exterioridades anglo-católicas com um conteúdo totalmente liberal que afeta a ética e o evangelismo, já que todos são batizados e estão salvos, porque nós iríamos evangelizar, uma espécie de universalismo. A Igreja Episcopal Anglicana do Brasil se torna a única igreja cristã a declinar no Brasil, além da Igreja de Roma, com fechamento de comunidades, surgimento de comunidades de idosos e a substituição de um espírito de protestantismo de missão por um protestantismo de migração. Fechado, mas preocupado com a manutenção do que com a expansão.
Como a Diocese Setentrional, depois denominada de Diocese Anglicana do Recife, era uma diocese missionária, a eleição de um bispo coadjutor para substituir o bispo Chérrio, que se aposentaria em final de 1985, foi eleito pelo Sínodo Nacional, um católico liberal com pitadas de teologia da libertação e que não conhecia o Nordeste nem como turista, o deão da Catedral de Santa Maria, o reverendo Clóvis L. Rodrigues, que permaneceu em Recife até 97, em tensão com o evangelicalismo local. Com a elevação da Diocese do Recife ao status de autônoma, a substituição do bispo Clóvis pelo bispo Robson Cavalcante já se fez por eleição local, não sem resistência de setores da província que a encaravam como uma ameaça para o futuro da igreja e tentaram impedir a sua homologação. A Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a IEAB, foi se tornando uma aliada e seguidora da Episcopal Church United States of America, hoje a TEC, primeiro com o liberalismo moderno e depois com o liberalismo pós-moderno ou revisionista, radicalizando o seu discurso e a sua prática em favor de uma inclusividade e de uma diversidade ilimitada. Em matéria de doutrina e de moral, negando a autoridade normativa das Escrituras Sagradas, a unicidade de Jesus Cristo como Salvador, em busca de um macroecumenismo, e a própria existência da verdade ou a possibilidade do seu conhecimento. A maioria de seus bispos votou contra a Resolução 1.10 sobre sexualidade humana na Conferência de Lambert de 1998. A Diocese do Recife sofreu alguns cismas no episcopado do bispo Robson, com alguns que foram chamados de movimentos de convergência. A posição firme do bispo Robson, do clero e do povo dessa diocese em defesa da fé bíblica e apostólica e centrada no revisionismo custou todo tipo de pressão e cooptação, terminado pela deposição do bispo Robson e um processo politicamente com a excomungação de 32 clérigos e a exclusão da maioria das comunidades, incluindo a mim. Em setembro de 2005 foram reconhecidas nossas ordens e ministérios. Ficamos sob a autoridade primacial da Igreja Anglicana do Cone Sul da América, na pessoa do bispo Gregory Venables. Em 2008, tornamos uma diocese extraprovincial do Global Anglican Future Conference, o GAFCON, filiado à Fraternidade de Confessantes Anglicanos. Mas somente em 2016, com todas as pendências judiciais relacionadas aos bens da diocese, pôde oficialmente ser organizada como diocese extraprovincial do GAFCON, que pelo seu constante crescimento e expansão, foi estabelecida como província no dia 12 de maio de 2018. A Igreja Anglicana no Brasil é a igreja que nasceu a partir das comunidades, pastores e pastoras, que foram excomungados da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil em 2005 e por estar em desacordo com essa denominação no que diz respeito à normalidade da prática homossexual e à ordenação de pessoas dela praticantes ao Sagrado Ministério Pastoral. À época, o então bispo diocesano Robson Cavalcante liderou sua diocese na direção de conscientemente concordar e obedecer à Resolução 1.10 da Conferência de Lambert 98. Acatamos essa resolução na íntegra e rompemos relações com todas as províncias, dioceses, paróquias, clérigos e instituições que decidiram seguir pelo seu caminho oposto. Depois disso, durante 14 anos, a Diocese Anglicana do Recife funcionou como uma diocese sem uma província a que filiasse. Mas em 2008, centenas de bispos anglicanos evangélicos e fiéis às Escrituras se negaram a ir à Conferência de Lambert, porque o arcebispo de Cantuária não tomou nenhuma atitude quanto à sagração de um bispo norte-americano, Gene Robinson, um homossexual praticante e então vivendo maritalmente com um parceiro. Ao invés disso, decidiu-se pela organização da primeira conferência global sobre o futuro do anglicanismo, o GAFCON, em 2008, e eu estava lá, que mais tarde veio a se tornar um movimento que hoje envolve as principais províncias da comunhão anglicana. Hoje, o GAFCON é a Fraternidade de Confessantes Anglicanos. Engloba 10 províncias anglicanas espalhadas pelo mundo. Ainda como diocese, fomos reconhecidos como legítima igreja anglicana pela maioria da membresia da comunhão anglicana. Em 12 de maio de 2018, devido ao crescimento da nossa igreja no Brasil, tivemos o privilégio de formar a província da Igreja Anglicana do Brasil, com 3 dioceses, 74 clérigos e clérigas, 54 comunidades, e imediatamente fomos reconhecidos e recebidos no movimento Sul Global,
também parte da comunhão anglicana. A Igreja Anglicana no Brasil, ela não é reconhecida pela sé da cantuária como parte da comunhão anglicana oficial. Existem diferentes corpos eclesiásticos de tradição anglicana e nós entendemos que para ser anglicano não se faz necessário tal filiação. O bem da verdade é, de acordo com a tendência teológica de cantuária, teremos de discutir uma eventual futura filiação com toda a igreja. De qualquer forma, atualmente somos uma província anglicana reconhecida pela maioria da comunhão anglicana, GAFCON e Sul Global. E para nós, isso faz toda a diferença. Comungamos dentro do mundo anglicano, com diferentes províncias e nos relacionamos com províncias, dioceses, paróquias e clérigos em todo o mundo. Nos relacionamos, somos reconhecidos e estamos do mesmo lado dos anglicanos históricos. Somos herdeiros do pensamento dos anglicanos como John Wesley, C.S. Lewis, John Stott. Somos parceiros na missão de homens como Michael Green, J. Packer, Alistair McGrath, N.T. Wright e outros. Mantemos estreito relacionamento com ministérios e líderes evangélicos em volta do globo. No Brasil, somos parte da rede Inspire, que envolve centenas de igrejas de diferentes denominações, além de manter um estreito relacionamento com as principais igrejas evangélicas do país. Comungamos com toda e qualquer igreja que creia nas Sagradas Escrituras do Novo e do Antigo Testamento, como sendo a palavra viva de Deus.